Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Poxa, eu fiquei bem triste porque nós vamos trabalhar esse assunto de cadeia e teia alimentar e eu não vou estar no quadro para fazer os meus lindos desenhos para vocês, hein? Parte mais emocionante era vocês verem minhas obras de arte, mas aqui eu vou ter que pegar esses desenhos não tão legais que eu encontrei na internet, nem chega perto daqueles lindos desenhos, mas vocês não vão ficar sem o conteúdo enquanto vocês estão em casa. Lembrando que não é férias, então bora se ajeitar aí no seu lugarzinho de estudo e começar a colocar a mão na massa. Vamos trabalhar um pouquinho então essa distribuição de energia que acontece com os seres vivos num ecossistema. Eu quero lembrar vocês que o ecossistema é quando o vivo interage com o meio não vivo, né? Então, essa dinâmica de troca de relações entre aquilo que é vivo com o meio não vivo, nós vamos chamar de ecossistema. E no ecossistema, os seres vivos eles precisam de energia. E essa energia precisa ser transferida de um ser vivo para o outro para que todos consigam energia para manter a sua atividade celular. Então, o que nós vamos ter aqui? Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês verem melhor. Vocês sabem que nós temos agora, acho que aumentei demais, né? Vamos diminuir um pouquinho. Nós temos os produtores. Vocês sabem que os produtores são aqueles seres vivos capazes de produzir o próprio alimento através da fotossíntese, onde o ser vivo ele vai utilizar somente água, gás carbônico, luz solar e ele vai produzir uma molécula orgânica riquíssima em energia, que é o açúcar, né? E vocês sabem que o oxigênio aqui ele vai ser um brinde. Né? O objetivo da fotossíntese é realmente a planta produzir o próprio alimento dela. E aí, o que vai rolar aqui? A planta vai utilizar parte dessa energia para suas atividades vitais, mas aquilo que sobrar, ela vai armazenar na raiz, no caule, na folha, nos frutos. E isso vai ficar disponível para os outros seres vivos, aquele que se alimenta direto da planta, né, que nós vamos chamar de herbívoro. Então, nós teremos aqui os consumidores, né? Dentro do grupo dos consumidores, nós temos aquele que vai se alimentar direto da planta, que nós vamos chamar de herbívoro. Nós temos aquele que vai se alimentar daquele que se alimentou da planta. Então, esse carinha aqui, o sapinho, seria um carnívoro. Então, nós temos produtor, nós temos o herbívoro e nós temos o carnívoro dentro do grupo dos consumidores. Temos aqueles também como nós, por exemplo, que podemos nos alimentar tanto de plantas, como, por exemplo, do boi que comeu ali o capim. Então, a gente se alimenta direto do produtor ou de um animal que se alimentou do produtor. E quando todo mundo voltar para o solo, quando todos os seres vivos morrerem, todo mundo vai sofrer a ação dos seres decompositores e toda a matéria energética, toda a matéria orgânica, toda a água, os sais minerais, tudo aquilo que foi incorporado pelos seres vivos, né, enquanto eles estavam em atividade no ecossistema, vai voltar para a natureza, vai voltar para o ecossistema. Então, os decompositores vão fazer a reciclagem dessa matéria orgânica aí no planeta. Então, como a gente viu, nós temos os herbívoros, que são os que se alimentam direto do produtor. Nós temos os carnívoros, que se alimentam de quem se alimentou do produtor. E no nosso caso, por exemplo, né, no caso também das galinhas, de algumas aves, do porco, né, do próprio homem, nós somos onívoros porque podemos nos alimentar direto do produtor ou de outros animais. Então, nós teremos dois grupos na natureza. Nós teremos o grupo dos produtores e teremos o grupo dos consumidores, mas para que toda essa matéria retorne para o ecossistema, nós também precisamos da ação dos decompositores fazendo essa reciclagem toda da matéria orgânica, da energia que foi transferida de um ser vivo para o outro, né, durante as cadeias, as teias alimentares. A gente chama de cadeia alimentar quando a energia ela é transferida de um ser vivo para o outro numa linha reta. Por exemplo, aqui, ó, a plantinha faz a fotossíntese. Quando o gafanhoto come a plantinha, ele é um consumidor primário. Quando o sapinho come o gafanhoto, ele é um consumidor secundário. Quando a cobra come
O sapinho, ela é o consumidor terciário, e quando essa ave de rapina aqui vai comer a cobrinha, ela é um consumidor quaternário. A gente fala que na natureza, quanto mais distante do produtor, menor a energia disponível, porque esse cara que realizou a fotossíntese, ele absorveu o máximo da energia que ele produziu e deixou disponível para o nível trófico seguinte, que foi o consumidor primário. Esse cara vai usar para manter as suas funções vitais, aquilo que sobrar vai ficar disponível para o consumidor secundário, que vai usar para suas funções vitais e aquilo que sobrar fica disponível para o terciário, que vai fazer a mesma coisa, vai usar para suas funções vitais e aquilo que sobrar ele vai guardar ali na forma de gordura, na forma de proteína, na sua massa, né? Que vai ficar disponível para o consumidor quaternário. Por isso que, às vezes, o consumidor quaternário, ele precisa se alimentar, né, de um grande animal, ele precisa de uma quantidade maior de alimento para suprir a sua necessidade de energia, porque ele está muito distante aqui, ó, do produtor, que foi o carinha que realmente realizou a fotossíntese e produziu essa matéria energética que fica disponível para os níveis tróficos seguintes. De qualquer forma, todo o material veio desse cara aqui, ó, veio do produtor. Tudo que os outros absorveram, de certa forma, começou com o produtor. Na cadeia, a gente fala que a transferência de energia acontece numa linha reta, só que na natureza não é bem assim que a gente vê a coisa acontecendo, né? Por exemplo, esse capim aqui, ó, ele fica disponível para esse coelhinho, mas ele também ficou disponível para esses insetinhos aqui. Esses insetos, eles serão comidos por esse sapinho. Esse sapinho vai poder ser comido por essa ave, vai poder ser comido aqui por essa cobrinha. Esse coelhinho que comeu esse capim, ele pode servir de comida para essa cobra, pode servir de comida para essa ave e essa cobra também pode servir de alimento para a ave. Então, na natureza, a gente vê um cruzamento das cadeias, né? As cadeias se entrelaçam, formando uma teia, que é o que a gente vê aqui agora. Deixa eu aumentar um pouquinho, ó. Deixa eu ver se dá mais um pouquinho. Ok. Então, veja bem, ó. Essa árvore aqui servia de alimento para essa zebra. Essa mesma árvore vai servir de alimento para esse inseto. Então, aqui eu tenho uma florzinha que vai servir de alimento para o inseto, que vai servir de alimento, né, para esse ratinho, essa verdura que vai servir de comida para o coelho, que vai servir de comida para o ratinho, que vai servir de comida para o inseto. Então, nós temos aqui o mesmo produtor servindo de alimento para vários outros seres vivos. Esse coelho pode ser comido pela cobra, pode ser comido pela coruja, a coruja pode servir de alimento para essa onça, esse ratinho também pode servir de alimento para a coruja, pode servir de alimento para essa raposa, que também vai poder servir de alimento para esse gavião. Então, nós temos um entrelaçamento das cadeias, formando uma teia. Quem se alimenta direto do produtor é consumidor primário. Então, o coelho é o consumidor primário. Quando a coruja se alimentar aqui, por exemplo, desse ratinho, a coruja ela é um consumidor secundário porque o ratinho comeu o produtor. Então, a coruja é secundário. Quando a onça comer a coruja, a onça será terciário, porque a onça comeu a coruja, que comeu o ratinho, que comeu o produtor, que se alimentou direto do produtor. Né? Então, quando a gente vai caminhando pela teia, a gente vai vendo, né, quem é o consumidor primário, quem é o secundário, quem é o terciário, e aí a gente consegue observar bem essa distribuição de energia. Aqui nós temos os autótrofos, os carinhas que produzem o próprio alimento, e aqui nós temos os heterótrofos, os consumidores, que podem ocupar a primeira ordem, sendo consumidores primários, a segunda ordem como consumidores secundários, a terceira ordem como consumidores terciários ou como consumidores quaternários. E quando todos esses seres vivos deixarem o ecossistema, os decompositores vão devolver toda a matéria orgânica para a natureza, fazendo uma reciclagem então desse material aí no ecossistema.